Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos então dar continuidade à parte 3 do nosso projeto de Adivinha o Número, aqui no Python. Então vamos lá. Você pode ter percebido no último vídeo que no nosso código aqui nós deixamos explícito o número mínimo, o número máximo, mas em nenhum momento nós utilizamos ele. E também você pode perceber que nós poderíamos também tirar esse if aqui, deixarmos dessa maneira. Mas eu vou deixar assim já, porque nós vamos utilizar nesse momento. Nós precisamos ter esse if aqui pela seguinte questão. Em breve, nós vamos colocar aqui o número de tentativas, certo? E para isso nós vamos trocar esse while. Então, às vezes pode acabar as tentativas da pessoa e eu preciso saber se ela acertou ou se ela errou. Então, se ela tiver acertado, vai aparecer você acertou. E depois nós vamos colocar um else aqui, falando que se o chute não for igual ao adivinho, vai estar errado e acabaram suas tentativas. Já já nós vamos fazer isso. Mas antes, vamos colocar para ser aleatório. Então, eu não quero saber que é o 4. Eu quero que seja sorteado um número aleatório. Então, como que eu faço isso? Eu faço isso usando random. Então basta vir aqui em cima e editar import random. Então eu vou vir aqui, em vez de advin ser igual a 4, vou colocar advin igual a random ponto range int e parênteses. Se você não sabe utilizar o random.rangeInt, eu vou deixar um vídeo aqui anexado, que lá eu explico mais sobre como que funciona isso e dou alguns exemplos. Então eu quero que seja sorteado o número que ele vai estar entre o número mínimo e o número máximo. Em outras palavras, o que está escrito aqui sorteia o número para mim entre 1 e 10. Então vem aqui em rodar, vamos ver se está funcionando. E está funcionando, porque não deu nenhum erro. Então diga o número, vou botar 5. O número que eu escolhi é maior, 8. Então acertei. O número que sorteou agora foi 8. Se eu rodar de novo, vamos ver que número vai ser. Vou botar 8. Não foi o 8, foi menor. Vou botar 4. Menor do que 4 foi 2. Menor do que 2 só resta o 1. Então foi o 1. Certo, então aqui já está aleatório. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou trocar esse 10 para 20. Vamos deixar um pouquinho maior. Vamos de novo? Então observe aqui, diga o número 10. O número escolhi é maior, 15. Menor, 12. Maior, 14. Menor, 13. Então acertei. Ótimo. Nós vamos fazer duas coisas agora. Os próximos passos. O próximo passo eu quero que quando apareça a mensagem aqui, por exemplo, eu falei 14. Eu quero que apareça. O número que eu escolhi é menor do que 14. Então eu quero aqui. O número que eu escolhi é menor. Aí eu vou botar do que chaves e vou botar um ponto format. Bom, se você não sabe usar o format ainda ou não conhece, eu vou deixar também um vídeo aqui que lá eu explico como que nós utilizamos. Ele é bem prático e nós utilizamos principalmente quando queremos juntar texto com variáveis, que é exatamente o que estou fazendo aqui. Eu tenho um texto e tenho minha variável que é o chute. Então faço assim. Então ficou, o número que eu escolhi é menor do que tantan, que é o meu chute. E aqui vai ser exatamente a mesma coisa. O número que eu escolhi é maior do que tantan, ponto, format, e aqui vai ser o meu chute. Vamos ver como que ficou? Então, vou falar o número 10. Acertei de primeira. Vou rodar de novo. 10 de novo. O número que eu escolhi é menor do que 10. Excelente. Então, se é menor do que 10, eu vou botar 5. Era 5. Acertei. Ótimo. Outra coisa que nós temos que fazer agora é informar a pessoa qual é o intervalo que ela tem que chutar um número. Então, como que a gente faz isso? Antes do while, eu vou colocar o seguinte aqui. Eu vou colocar assim, vou colocar um print e colocar entre parênteses e entre aspas, estou pensando em um número entre tantan e tantan. O que vão ser os meus tantãs? Vão ser o ponto, format, parênteses, que vai ser o meu número mínimo e o meu número máximo. Vou copiar aqui, número min, vírgula, número máximo.
Vamos ver como ficou. Vou rodar. Ok. Então, parece que eu estou pensando em um número entre 1 e 20. Então, agora você já sabe em qual intervalo de números você tem que chutar. Outra coisa que eu quero fazer já agora é o seguinte. Eu quero já deixar aleatório o número máximo. Ou seja, eu quero que possa variar entre 20 e 30. Então, para isso, eu também vou usar o random.randint. Eu vou até copiar aqui. Só vou apagar essa parte aqui. Então, ficou o random.randint. E eu quero que sorteie um número. Pode ser 2 ou 3. E que você multiplique isso por 10. Então, o que eu fiz aqui foi o seguinte. O Python vai sortear para mim 2 ou 3 e multiplicar por 10. Ou seja, se ele sortear o 2, vai multiplicar por 10, meu número máximo vai ser 20. Se ele sortear o 3, multiplicar por 10, o número máximo vai ser 30. Vamos ver? Vou rodar. Então aqui deu entre 1 e 20. Se eu rodar de novo, entre 1 e 30. Então cada vez que eu rodo pode sair um ou outro. Certo? Próximo passo. Eu quero que, se eu informar um número fora do intervalo, que eu receba uma mensagem. Você disse um número fora do intervalo. Por exemplo, se eu chegar aqui, aqui ele está falando, ó, que selecionou um número entre 1 e 30. Se eu chegar aqui e colocar 50, eu quero que me fale, ops, tem uma coisa de errado. O intervalo só vai de 1 a 30. Então, como que a gente faz? Eu vou trocar esse if e eu vou transformar esse if num else. E vou colocar aqui o meu novo if. Então, meu novo if vai ser o seguinte. Se o meu chute for menor do que o número mínimo, ou seja, se eu chutar 0 é menor do que 1. Ou, se o meu chute for maior do que o número máximo, aí vai depender se o número máximo vai ser 20 ou 30. Se eu chutar, por exemplo, 40. 40 vai ser maior do que o número máximo. Então o que eu quero que aconteça? Eu vou até copiar esse primeiro print aqui, que ele vai repetir a mensagem dos números que eu estou pensando. Deixa eu arrumar a indentação aqui. Ótimo. Então aqui ele está com 4 espaços e dentro dos 4 espaços do while. Então aqui no total tem 8 espaços, tá bom? Eu vou dar um enter aqui só para ficar tudo cabendo. Para caber tudo na tela. Então se eu rodar, vamos ver como que ficou. Então tá aqui. Eu estou pensando no número entre 1 e 30. Se eu colocar 40, ele repete a mensagem. Eu estou pensando em um número entre 1 e 30. 40 não é válido. Vou até fazer o seguinte aqui. Em vez de colocar ops, vou botar aqui um ops. Eu estou pensando no número entre 1 e 30. Que a gente consegue identificar quando é esse texto e quando é esse daqui. Vou rodar de novo. Digo um número, vou colocar 30. Porque 30 vai estar fora, porque aqui ele sorteou 2, que deu 20. Então ele repete. Ele parece que, ops, eu estou pensando em um número entre 1 e 20. Bom, no próximo vídeo nós vamos fazer o quê? Aqui eu posso tentar quantas vezes eu quiser. Então, por exemplo, eu posso ficar repetindo aqui posso ficar repetindo quantas vezes eu quiser. Só que no jogo não tem lógica você ter quantas tentativas você quiser. O lógico é você ter um número máximo de tentativas. Ou seja, no próximo vídeo nós vamos utilizar aqui o max tentativas. Ou seja, nós vamos definir um número máximo de tentativas e se esse número não for, por exemplo, se você tiver 3 tentativas e você em 3 tentativas não acertar o seu chute, você vai perder. Então você agora pode perder o jogo, porque antes você teria quantas tentativas você quiser para acertar o número. Se você tem infinitas tentativas, uma hora você acerta. Você tem a chance de acertar, né? Agora, se você tem um número máximo de tentativas, por exemplo, se eu falar que só tem uma tentativa, você está um número entre 1 e 30, se você não acertar nessa uma tentativa, você vai perder. Bom, então isso vai ficar para o próximo vídeo, para a parte 4. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos e para outros projetos aqui no comentário desse vídeo.
Outros vídeos como esse você encontra no canal Sudocontrol e no site sudocontrol.com.br. Eu te encontro em breve na próxima parte. Abraços e até mais!